Graças a Deus, irmãos, estamos entrando no momento da mensagem do culto. Hoje nós vamos estar encerrando o livro de Neemias, que nós ficamos aí alguns meses estudando Neemias. Hoje nós vamos encerrar Neemias. Ainda faltavam 3 capítulos, na verdade, no capítulo 10, 11, 12, 13, 4 capítulos na verdade. Só que do capítulo 10 até o capítulo 12 vai falando sobre a concretização da obra ali do templo e da obra de Jerusalém. Então eu nem vou me aprofundar muito nesses capítulos, mas eu vou focar ali no primeiro tema da mensagem, o primeiro ponto da mensagem vai ficar nesses 3 capítulos. Mas a gente não vai precisar fazer uma leitura bíblica, é só para a gente estar entendendo, para a gente estar contextualizando o que está acontecendo. E ali depois que Neemias vem a Jerusalém e ele é levantado ali para cumprir essa obra, de reestruturar Jerusalém, de reconstruir o templo, de levantar Jerusalém novamente. E ele fica ali, todos esses capítulos que nós vimos, todo esse período que nós vimos, ele trabalhando ali para levantar Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E nesses últimos capítulos do livro de Neemias a gente vê a obra sendo concretizada. Então o que Deus chamou Neemias para fazer, o propósito que Deus estabeleceu para a vida de Neemias, ele não só disse sim para ir, mas ele permaneceu ali e terminou. Às vezes a gente é chamado para cumprir um propósito, às vezes Deus coloca algo no nosso coração, uma missão no nosso coração, e a princípio nossa resposta é sim. E a gente começa a caminhar na direção da palavra que Deus enviou para nós, mas às vezes acabam acontecendo coisas no meio do caminho que nos desanimam, coisas no meio do caminho que nos fazem deixar esse sim que nós dissemos para trás. E aquela obra que nós começamos, aquela missão, aquele propósito que Deus colocou para a nossa vida, que a princípio talvez nós até possamos ter dito sim, mas por algumas coisas que aconteceram no meio do caminho a gente acaba deixando para trás. Mas Neemias, ele não só disse sim, mas ele permaneceu nesse sim e concretizou a obra. E nesses últimos capítulos, ali do 10 até o 12, a gente vê Neemias terminando ali, não só de reconstruir as paredes, de reconstruir ali o templo em si, a cidade em si, mas levantando cargos ali, levantou líderes, estabeleceu a forma do culto, e ele reestruturou por completo a cidade. E Deus não é Deus da metade, Deus não é Deus de obras incompletas. Deus é Deus o perfeito, e se Ele te chamou para um propósito, se Ele colocou algo no seu coração, Ele não quer que você simplesmente diga sim no começo e depois ao longo do caminho acabe desanimando e acabe deixando esse sim que você disse para trás. Mas sim que você permaneça nesse sim, que você permaneça reafirmando esse sim todos os dias, mesmo que seja difícil, mesmo com as coisas que vão aparecer, que são difíceis, as dificuldades que vão aparecer pelo meio do caminho, como aconteceu com Neemias, com Sanballat, com Tobias, que ali constantemente confrontando ele, constantemente tramando armadilhas mesmo para que Neemias não conseguisse concretizar aquela obra, mas mesmo com as dificuldades que apareceram, Neemias permaneceu ali e concretizou aquela obra, porque não era uma obra que nasceu no coração de Neemias, mas sim o próprio Deus que colocou. E quando Deus estabelece algo, isso tem que ser cumprido. E por mais que talvez você não ache que você é capaz, por mais que você não se enxergue capacitado, Deus vai te capacitar, porque se foi Ele que te chamou, Ele vai te capacitar. Independente das dificuldades que possam aparecer, porque quando Deus te chamou, Ele já sabia das dificuldades que iam aparecer e mesmo assim Ele te chamou. E eu sempre gosto de lembrar sobre Moisés, que quando Moisés foi escolhido para tirar o povo de Israel da escravidão ali no Egito, ele não se achava capacitado. Não só não se achava capacitado, como a princípio ele disse não a Deus, ele disse que não era ele a pessoa certa. Mas Deus reafirma que era ele sim, e ele mesmo com incerteza, ele mesmo com medo, mesmo não achando ser o capacitado, mesmo não achando ser a pessoa certa, ele permanece ali naquela palavra que Deus enviou para ele, e ele resgata o povo do Egito. Mas não porque era uma ideia de Moisés, não porque era um projeto de Moisés, mas sim um chamado específico de Deus para a vida de Moisés. E Deus tem chamados para a sua vida, Deus tem chamados para a minha vida. E eu não posso dizer aqui agora qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que Ele tem. E o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele quer que você continue caminhando nele.
E não só diga sim a princípio, mas permaneça nesse sim, continue caminhando, abrace verdadeiramente esse sim, e ele vai te sustentar para que você concretize essa obra, assim como foi com Moisés, assim como foi com Neemias, assim como cada um dos discípulos, assim como cada um dos apóstolos, e até os dias de hoje. Deus, ele vai sustentar no chamado que ele estabeleceu para a sua vida. E o segundo ponto da mensagem de hoje, agora sim entrando no capítulo 13, o último capítulo de Neemias, quero fazer a leitura bíblica do versículo 1 até o versículo 11. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram ali uma grande câmara, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenou eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e o restaurei no seu posto. Aqui, depois que já estava ali estabelecido, aqui o último capítulo do livro de Neemias, depois que foi estabelecido ali, as paredes em si foi reconstruído Jerusalém, mas levantaram líderes, estabeleceu o culto, estabeleceu regras, estabeleceu uma lei. E depois que estava tudo concretizado ali, Neemias ele volta à Babilônia, ele fica um período na Babilônia, e quando ele volta, ele enxerga que o povo acabou agindo de uma maneira errada ali dentro do templo. Em pouco tempo, acredito eu, não falo exatamente quanto tempo Neemias ficou fora, quanto tempo Neemias ficou na Babilônia, mas nesse período que Neemias ficou na Babilônia, o povo já começou a agir de uma maneira errada. E entrando aqui nesse segundo ponto da mensagem, eu queria lembrar um ditado que é muito conhecido, que todo mundo já ouviu falar, que é quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E aqui, colocando Neemias como gato e o povo como rato, que quando Neemias se afastou do povo, o povo já começou a agir de uma maneira errada. E assim, lembrando mais uma vez sobre Moisés também, que quando Moisés vai ao Monte Sinai, a encontro de Deus, nesse período que ele fica ali, o povo se afasta de novo, começa a agir de uma maneira errada e acaba construindo bezerro de ouro, caindo na idolatria. Porque aqui, tanto como nos dias de Moisés, como aqui em Neemias, o povo era muito dependente de uma figura, muito dependente de Moisés, muito dependente de Neemias, muito dependente de um líder ali, para estar mantendo aquele povo, para estar sustentando aquele povo. Porque era uma fé baseada muito mais no que era aquele líder, no que era Moisés, no que era Neemias, do que no próprio Deus. E não é uma exclusividade dos dias de Moisés, não é uma exclusividade aqui sobre Neemias, mas muitas vezes a gente também acaba colocando a nossa fé baseada em alguém. Que se tem alguém caminhando comigo, que se tem alguém me puxando, se tem alguém me chamando para ir para a igreja, se tem alguém levando a palavra de Deus para mim, eu estou firme na fé. Mas se essa pessoa por algum motivo acaba se afastando de mim, ou ela se muda, ou por algum motivo, como é humano também, como é homem também, ela pode também acabar se afastando de Deus. Por algum motivo, ela não é a mesma pessoa, ela não está ali te puxando para perto de Deus mais. E aí, como uma pessoa que te puxar para perto de Deus, ela não está mais ali, você acaba se afastando de Deus.
E essa pessoa pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser qualquer pessoa que você enxerga como Moisés, que você enxerga como Neemias, que sem essa pessoa você não consegue se aproximar de Deus, que sem essa pessoa sua fé é fraca, que sem essa pessoa você não consegue ter uma intimidade com Deus, você não é frequente na igreja, você não é frequente nas atividades com Deus, e você se afasta de Deus porque uma pessoa se afastou de você, ou uma pessoa se afastou de Deus, e a pessoa que te carregava para perto de Deus, ela não está mais ali, e você acaba se afastando. Como foi nos tempos de Moisés, com o povo ali, aqui com Neemias também. Quando o líder se afastou, o povo acabou errando. Porque é uma fé baseada num líder. É uma fé baseada, fundamentada em uma pessoa e não no próprio Deus. E isso é um erro que talvez não seja tão incomum, que não seja tão atípico. Mas muitas vezes a gente acaba colocando assim, às vezes até num pastor, às vezes até num líder da igreja, que você precisa de uma pessoa ali te puxando, te apontando o caminho. Mas na verdade, o único que você precisa não é o pastor, não é um líder, não é ninguém que não seja o próprio Deus. E ele nunca vai te desamparar, e ele nunca vai se afastar, como Neemias se afastou, como Moisés se afastou. Mas o próprio Deus estava presente em todos esses momentos e ele continua presente. Independente se uma pessoa que é líder, se uma pessoa que é pastor, uma pessoa que é ali, ó, quem te carrega para perto de Deus, se ela está ali ainda ou se ela se afastou, independente de qualquer coisa, Deus está presente ali. E Ele continua te carregando e Ele continua te puxando. Então, finalizando o livro de Neemias, alguns aprendizados que a gente consegue trazer sobre o livro de Neemias é dizer sim ao chamado de Deus, é ter um mover baseado no que é a palavra de Deus, é permanecer firme na palavra de Deus, é não cair, não se desistir, melhor dizendo, não se enfraquejar pelas diversidades, pelos problemas que vão aparecer, mas permanecer firmado naquilo que é de Deus para sua vida. E ter uma fé firmada em Deus e não em pessoas, porque pessoas, um momento ou outro, é fato que eles vão errar, que não vão ser perfeitos, mas Deus é perfeito. E se você buscar Deus, se você agir direcionado no que Deus tem para sua vida, no que é a palavra de Deus, você vai permanecer firme. Porque Deus não erra, porque Deus é perfeito, porque Deus não falha. Deus não tarda e não falha. Ele faz tudo da maneira perfeita, Ele faz tudo da maneira correta. E se você se manter firme no que é a palavra de Deus para sua vida, Ele vai te sustentar, Ele vai te manter. E a gente tem que buscar, sim, ser sempre como Neemias, de que ele foi movido pelo que é a palavra de Deus, de que ele permaneceu ali no que é a palavra de Deus, não só disse um sim, mas permaneceu nesse sim. Não só foi movido pela emoção ali de dizer sim, vou para Jerusalém, mas foi a Jerusalém e permaneceu ali. Não é sobre, vi essa semana um vídeo, que não é sobre o quanto você queima, mas assim a quantidade que você permanece queimando. Então não só você dizer sim no momento, mas você permanecer durante um longo período nesse sim que você diz, reafirmando a sua intimidade com Deus e trabalhando para aumentar mais ela. E permanecer como Neemias, mas não ter uma fé fraca, não ter uma fé que é baseada em alguém, como o povo, que quando Neemias se afastou, quando Neemias estava distante, acabou agindo de uma maneira errada. Porque não buscou intimidade, não buscou a revelação do próprio Deus, mas estava dependente ali de Neemias, dependente de alguém. E que nós não sejamos dependentes de ninguém, a não ser o próprio Deus. Porque Deus não falha. E Deus, ele vai sempre te entregar a palavra certa, Ele vai sempre te entregar o direcionamento certo. E se nós mantivermos a nossa fé firmada em Deus, Ele é fiel para agir da melhor maneira na nossa vida. Senhor, nosso Deus, neste momento, Pai, encerrando mais um livro, nós queremos te pedir uma fé, assim como a de Neemias, que é baseado no teu mover, que é baseado na tua palavra, que não é buscando alguém, que não é necessitado de alguém a não ser o próprio Deus, e permanecer nessa palavra, e permanecer nos propósitos que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida, não ficar desamparado por falta de alguém, mas sim permanecer firmado no que é o que o Senhor tem para a nossa vida, firmado olhando para o que o Senhor enxerga e baseado naquilo que o Senhor espera da nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.